Vocês de Cerquilho e toda a região, ficar com dor ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato 15 997 6505 67. TV Marte, de Tietê para o mundo. Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha, a gente chegando aqui mais uma semana, hein? Então não saia daí não, que nosso Papo Reto só está começando. Muito bem, cá estamos mais uma semana. E aí, meus amiguinhos, como vocês estão aí do outro ladinho da tela? Todo mundo muito bem? Ai, que legal, não? Ei, Brasil Baronil! Aí a nossa semana começou quente após as manifestações. O povo foi pra rua e de uma forma civilizada, né, gente? Sem quebrar, sem tacar fogo, apenas usando o seu direito de fala, né? Até porque como podemos colocar assim, né? O poder emana do povo, né? E o povo fazendo uso disso através da sua fala, pedindo aquilo que acha que é preciso para o nosso país. Bom, gente, claro que isso foi um ato muito legal no domingo, mas na segunda-feira os nossos menininhos de Brasília começaram a mil por hora. Quem lembra aqui, ó, segunda-feira, um ato que aconteceu em Brasília, do distinto senhor Renan Calheiro, né? Abriu ali um ato de censura para mais de 20 canais de comunicação, censurando os mesmos, falando que estava agindo, difundindo fake news, né? Apoiando o ditador, né? O governo federal, que é um ditador, mas abaixou um ato de censura, qual teve que recuar já perante a empresa Jovem Pan, né? Mas infelizmente ainda há muitos outros que estão censurados. Aqui, pessoal aqui que traz aqui informação, até mesmo aqui através dos seus canais de comunicação, aqui direto aqui que nós temos assim, né? Que nem semanalmente o pessoal que vem aí diariamente aí também. Bom, mas como em Brasília tudo é uma disputa, né? Em Brasília a gente sabe, uma disputa, ver quem vai aparecer mais que o outro. Na terça-feira, eu acho que alguns ministros, pessoal do TSE também não andou muito atento no final de semana. Acho que foram para cachaça e não olharam no domingão as manifestações que rolaram pelo país. Eles então resolveram abrir um inquérito ali, qual eles acusam o presidente, né, de difundir aí fake news, né? E isso daí foi acatado pelo ministro Barroso, né? A gente sabe ali, o pessoal ali do TSE. Claro que o nosso amigo Xandão, o ministro que abre o inquérito, investiga e acusa, só não libera, porque, gente, aquele deputado lá, Daniel Silveira, mesmo o Xandão tendo determinado ali uma fiança para que ele fosse liberado da cadeia de um crime inafiançável, né? Ele ainda continua preso. Então, e vendo todas essas manobras, gente, do STE aí, né? O presidente sempre falou que tinha uma bomba, tinha uma revelação muito forte a fazer a respeito das nossas eleições. E agora, vamos começar aqui. Vamos tirar a paixão de lado, gente. Uma justiça que tira um cidadão que roubou, que extorquiu dinheiro da nação para amigos, para eles e amigos, né? É colocado na rua.
Agora começa essa movimentação forte para tirar o atual presidente do pleito eleitoral o ano que vem e deixando legível aquele que, mais que comprovado, roubou a nação. Alguma coisa de estranha tem, né? E essa campanha muito forte aí do ministro Barroso, que a gente tem visto ele falando, olha esse vídeo aí, olha só o que ele fala. As democracias não sofrem um processo de erosão por golpes de Estado, por generais e os seus soldados. A erosão democrática que se assiste no mundo hoje, ela é liderada por agentes políticos eleitos pelo voto popular, como presidentes e como primeiros ministros. E depois de eleitos, no entanto, tijolo por tijolo, desconstroem alguns dos pilares da democracia. Num passo a passo em que cada ato individual não parece grave ou dramático, mas o conjunto é um esvaziamento da democracia. Então, Barrosinho, então, olha só, você está falando que isso daí é coisa de tirano, velho, é coisa de ditador, né? Os homens do botão dourado aí, que tem seu soldado, né, ali, que fica ali pesquisando para dar o golpe. Gente, não sei se vocês assistiram, essa matéria está na íntegra lá no canal da Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is, mas eu recortei um trechinho aqui de um inquérito qual a Polícia Federal, desde 2018, antes do então presidente, este que é acusado de genocida por muitas pessoas, mas tem feito aí um trabalho gigantesco para comprar vacinas de modo legal e não ilegal, para colocar aí no seu braço aí. Nem muitas pessoas falam que vacina no braço salva, mas não é um bom trabalho de um bom governante, ela não chega no seu braço. E outra, um genocida jamais se preocuparia em comprar vacina para colocar no braço da população. Vamos lá então, vamos parar de enrolação aqui, gente, porque esse vídeo eu quero deixar ele curtinho, porque é apenas um ponto de interrogação, tanto para a esquerda quanto para a direita, beleza? Olha o que o deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto auditável, leu nesse inquérito aí da Polícia Federal, que quem narrou isso para a polícia não foi o deputado, não foi o tio da deputada, não foi ninguém, foi o próprio TCE que acabou narrando esses fatos para a Polícia Federal. Daí eu quero que vocês tirem essa conclusão. Presta atenção, eu acho que é José Giannini. Presta atenção nesse nome, gente, durante esse vídeo. É curtinho. Roda aí. O que eu vou falar agora não é eu que estou falando, não é o presidente, não é a deputada Bia Kicis, é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, nesse relatório respondendo ao delegado da Polícia Federal. É um relatório muito longo, de aproximadamente 10 folhas, em que eles descrevem que perceberam a primeira invasão em 18 de abril de 2018, através do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco. Como que o hacker fez, então, para invadir o Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco? Se utilizou de uma senha de uma empresa que presta serviços ao TRE da Paraíba. Essa empresa terceirizada presta serviços de manutenção telefônica no TRE da Paraíba. Através disso, ele conseguiu acesso aos TREs da Paraíba, do Pernambuco e de outros estados do nosso país. Depois, o que o hacker fez? Esse relatório vai descrevendo dia após dia o que o hacker teria tido acesso, e na página 37 desse relatório do próprio Tribunal Eleitoral, eles afirmam o seguinte: buscou-se identificar quais portas de entrada foram utilizados
pelo atacante, ou seja, pelo hacker. Além da VPN do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foi identificado um ponto de entrada a partir de uma máquina do TRE do Rio Grande do Norte. E vai além. Observou-se conexões indevidas à VPN de acesso do TSE. Uma dessas conexões foi realizada com o usuário do coordenador de infraestrutura do TSE. O que eles estão querendo dizer aqui? O hacker teve muito tempo dentro dos sistemas do TSE. Então, primeiro ele utiliza de uma senha de uma empresa terceirizada e invade os sistemas dos tribunais regionais eleitorais. Estando dentro dos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, ele se utiliza, inclusive, de senhas do próprio coordenador de infraestrutura do Tribunal Eleitoral para invadir o sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso está aqui nesse relatório que o TSE produziu. E esse relatório continua, então. Na página seguinte, eles afirmam que a base de usuários pode ter sido comprometida e que o atacante está quebrando as senhas para posterior uso. Ele vai quebrando as senhas dos usuários para depois invadir outras partes do sistema do TSE. E aí eles passam a analisar, então, se o que o hacker estava falando de fato era verdade. E concluem o seguinte: o atacante descreve que possui acesso à rede interna por vários meses, entrando em diversas máquinas. Esse relato condiz com o que foi observado em abril de 2018. O próprio TSE reconhecendo que o que o hacker está falando é verdade. Entrou. Esse mesmo relatório depois continua, e aqui talvez seja o mais grave. Eles afirmam que uma das partes do sistema do TSE que o hacker teve acesso foi o portal de sessão de voto informatizado, chamado SEVIN, uma parte do software do TSE, e dentro dessa parte do software do TSE está o código-fonte inteiro das urnas eletrônicas. E vejam só a gravidade. O TSE, o senhor secretário substituto de Tecnologia da Informação, que assina esse documento, ele afirma o seguinte: estes equipamentos eram responsáveis pela compilação dos softwares em sua versão Windows e na versão Linux. Em execução nesse equipamento estava o Jenkins, configurado pela própria equipe da SEVIN, que é a seção de voto informatizado, uma parte dentro do TSE, sem qualquer autenticação. Então, essa parte, que contém todo o código-fonte da urna, estava sem qualquer autenticação. E o hacker, que já estava lá dentro, que se utilizou de senhas roubadas de servidores e ministros, conseguiu entrar porque essa parte, que talvez seja a parte mais importante, não tinha qualquer autenticação. Estando no coração do sistema, ele pode, inclusive, fazer alterações do próprio sistema, porque teve tempo para isso. O próprio TSE reconhece que o hacker esteve, pelo menos, desde abril até novembro, dentro desses sistemas do TSE. E a última frase, uma das últimas frases desse relatório do TSE é muito contundente. Esse servidor estava acessível para toda a rede e permitia a cópia de todo o código-fonte. Então, o hacker teve acesso a todo o código-fonte da urna, com a possibilidade até de alterar. Qual é a consequência disso? Se altera o código-fonte, você faz programações, por exemplo, vota 1, aparece o 13. Vota 17, cai o voto nulo, como, inclusive, aconteceu e vou relatar para vocês dentro desse inquérito. Só para complementar rapidamente, desde que eu tive acesso ao inquérito, eu tomei toda a cautela necessária, consultei inúmeros cientistas, especialistas em segurança, professores renomados da área, e todos confirmam a gravidade dos fatos e confirmam que isso que nós estamos falando e que, repito, o próprio TSE fala é verdade e é grave. Então, o delegado, depois desse primeiro relatório da Polícia Federal, o relatório pede mais algumas informações ao TSE. Dentro dessas informações que ele pede um negócio chamado arquivo log. O que é esse negócio de arquivo log? Arquivo log é o histórico. É o histórico onde fica tudo registrado. Quem teve acesso ao software, quem mexeu no software, quem alterou o software, quando a pessoa entrou, quando saiu, a hora que a pessoa entrou, quem entrou, enfim, tudo fica registrado nos arquivos log. E, por mais absurdo que possa parecer, quando a Polícia Federal pede esses dados ao TSE, aquele mesmo servidor que supostamente teve a sua senha roubada responde ao delegado dizendo, abre aspas, devido a manutenções para solucionar travamentos nos firewall do TSE, a equipe da Global IP, uma empresa terceirizada,
realizou reinstalação do serviço de gerência, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Assim, informamos que o TSE não possui dados adicionais para repassar à Polícia Federal. Esse documento aqui, presidente, ele é de extrema importância, ele é assinado pelo então secretário de TI do TSE, senhor Giuseppe Janino, e foi assinado logo que a ministra Rosa Weber pede a abertura do inquérito, no dia 7 de novembro de 2018, ou seja, as investigações não tinham começado. Mas mesmo sem as investigações começarem, o próprio secretário de TI do TSE já faz um balanço do possível estrago que o hacker pode ter causado. Então ele coloca aqui, o conteúdo evidencia o acesso indevido dos seguintes dados: código-fonte completo do JEDI, possivelmente da versão usada nas eleições de 2018. O que isso significa? O sistema de toda eleição. Ele teve acesso ao código-fonte do sistema de toda eleição, das eleições de 2018. E permanece, e o relatório continua. Ele teve acesso também a chaves e credenciais de acesso a servidores usadas pelo JEDI. As senhas dos servidores, os logins dos servidores. Foi a forma como eu, inclusive, expliquei para vocês que ele invadiu alguns outros. Quem assina, repita, por favor, quem assina isso aí? Senhor Giuseppe Dutra Janino. Que está lá? E aí, o mais grave desse documento, que, repito, foi um documento do começo, não tinha investigação ainda, e que ele já... Então, esse relatório do Janino afirma também o seguinte, que essa invasão do hacker, abre aspas, as senhas de oficialização permitem a alteração de dados e partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão de um processo eleitoral. O que ele está dizendo aqui? Que de todas essas partes do software, esses arquivos que o hacker teve acesso, isso é possível você alterar os dados de partidos e de candidatos nas urnas, né? E até mesmo a exclusão do candidato numa determinada urna. Então você vota 17, cai nulo. Você aperta 1, sai 13. 2 fatos graves que eu vou comentar rapidamente. Pelo senhor Giuseppe Janino. Tá. E no começo não tinha nem começado as investigações. Foi uma análise preliminar que ele fez. Ele afirma, inclusive, que essa possível mudança de candidatos, de dados das urnas, supostamente teria ocorrido apenas na eleição suplementar de 2018 no município de Aperibé, no Rio de Janeiro. Agora eu pergunto, se o hacker teve todo esse acesso, segundo os professores que eu consultei, foi um esquema profissional, se utilizou de uma VPN lá do Panamá para que ele não possa ser identificado, se ele fez tudo isso, seria para alterar o resultado do município de Aperibé? Se ele fez alterações no município de Aperibé, por que ele não pode ter feito antes? Com todo respeito. Tem só mais um fato. Mais um fato ainda? É o último daí, presidente. Nesse mesmo relatório do Janino, de 7 de novembro de 2018, ele diz o seguinte, as chaves usadas pelo JEDI ainda requerem uma análise de risco mais detalhada. As chaves, eu li para vocês no primeiro relatório do inquérito, que o próprio TSE afirma que o hacker teve acesso às chaves. Esse relatório que eu estou lendo é de 7 de novembro, quando as investigações ainda não tinham começado. Então, o senhor Janino, fazendo uma análise do risco e das consequências do hacker ter acesso às chaves. Daí ele prossegue. Parte das chaves são geradas no momento da lacração e o acesso indevido diz respeito a material presente no ambiente de desenvolvimento. O que ele está querendo dizer? Que essas chaves, elas são geradas quando o TSE faz aquela cerimônia chamada de lacração, que eles assinam os softwares que irão para as urnas depois. E que o material que o hacker mandou diz respeito ao momento do desenvolvimento do software. Acontece que isso é gravíssimo, porque se o hacker teve acesso ao desenvolvimento do software, ele pode ter alterado o software e, posteriormente, o TSE lacrou o software e colocou dentro da urna, sem ninguém perceber, porque o software tem mais de 70 milhões de linhas de código-fonte. Então, se ele teve acesso a tudo isso, inclusive no momento em que o software era desenvolvido, ele pode muito bem ter feito uma alteração, uma programação do software para fazer qualquer desvio de voto e, inclusive, esse software lacrado e assinado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, só para finalizar esse assunto das chaves, o TSE diz o seguinte, que se as chaves da lacração, dessa cerimônia de lacração, forem as mesmas chaves
do momento da feitura do software, quando o software está sendo feito, se essas chaves forem as mesmas, o próprio Janino diz o seguinte: existe a possibilidade de manipulação de arquivos de configuração que alimentam o software da urna. Então, o próprio Janino reconhecendo essa possibilidade. Muito bem, gente. Aí, ó, vocês perceberam aí que esse tal de José aí, Janine aí, sabe quem é ele? Sabe o que ele faz hoje em dia? Não? Pois bem, hoje ele é o assessor do atual ministro que mais defende a lisura, né, e essa coisa aí, falar que as nossas urnas são invioláveis, as nossas eleições são incorrompidas, né, o senhor ministro Barroso. Então, ele é um dos assessores do Barroso, que tanto defende esse sistema de eleição. Então, Xandão, ó, uma dica aqui pra você aqui. Esses dias atrás, já que você gosta de pegar tanta aí fake news aí, a deputada Tabata, né, qual, assim, uma pessoa aí que eu pensei que ia mudar porque saiu da periferia, da comunidade, né, hoje em dia é chamado de comunidade ali de Heliópolis, e diga-se de passagem, uma das maiores da América Latina, tá? Zona Sul de São Paulo, veio falando em entrevista, assim, em canal aqui, que o povo seria, assim, sofreria represárias, né, da milícia. Como? Eles sairiam da urna com o papel impresso na mão, e lá na porta estaria ali um cidadão ali da milícia ali, conferindo em quem votou após sua votação. Então, gente, está aí mais uma vez, é uma mentira, é uma fake news, porque o sistema de votação, como eu já mostrei semana passada, vou mostrar hoje de novo, vai ser assim, ó. Digita então os números dos seus candidatos preferidos e aperta confirma. Em seguida, uma impressão é feita pela urna com resumo das suas escolhas, e esse registro impresso do voto fica visível somente para você em um visor, para que possa ser conferido sem que você tenha qualquer contato físico. Estando tudo correto, aperta confirma. O registro impresso é então destacado e cai na urna lacrada. Então, vamos colocar a mão na cabeça aí, ó. Para um pouquinho, gente. Vamos pensar por que esse povo tá assim, por que essa briga tão besta aí do voto auditável aí. Vamos para cima? Brasil, parece que o filho teu não foge à luta. Então, senhores ministros, é os senhores daí e o povo daqui. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Tchau!